Você ainda está tentando? Mesmo cansado, mesmo depois de tudo, mesmo sabendo lá no fundo que algo mudou, que algo acabou, mas você continua, porque parar parece errado, porque parar parece fraqueza, porque alguém um dia te disse que quem ama luta, e você acreditou nisso, com tudo que tinha. Esse vídeo é para você, não para te dizer o que fazer, mas para te fazer uma pergunta que talvez você ainda não tenha se permitido fazer. Existe uma diferença entre lutar por algo e se destruir por algo. E o estoicismo, uma filosofia que nasceu no meio da dor, da perda e da incerteza, tem muito a dizer sobre essa diferença. Há um tipo de cansaço que não aparece no rosto. Ele não é visível. Não é o cansaço de quem trabalhou demais, de quem dormiu mal, de quem correu muito. É outro. É o cansaço de quem carrega, há tempo demais, um peso que já não tem mais para onde ir. É o cansaço de quem tenta consertar o que talvez não possa mais ser consertado. Você conhece esse cansaço. Talvez você esteja sentindo ele agora. Talvez ele seja a razão pela qual você está assistindo a esse vídeo nesse momento. Não por acaso. Mas porque algo dentro de você está procurando uma palavra, um pensamento, uma ideia que organize o que está sentindo. E o que você está sentindo tem nome. Chama-se exaustão, de uma batalha que, em algum ponto, deixou de ser sobre amor e passou a ser sobre medo. Medo de ter errado, medo de ter perdido tempo, medo de ser a pessoa que desistiu, medo do que os outros vão pensar, medo do silêncio que vem depois. Os estoicos conheciam esse lugar. Marco Aurélio, que governou o maior império do mundo e ainda assim escrevia sozinho, no silêncio da madrugada, sobre o quanto a vida pode pesar. Sêneca, que perdeu amigos, foi exilado, viu planos desmoronarem e continuou se perguntando como viver com dignidade dentro do caos. Epicteto, que nasceu escravo e descobriu dentro dessa condição impossível uma liberdade que ninguém podia tirar dele. Nenhum deles pregou resistência infinita. Nenhum deles disse que o sábio é aquele que suporta tudo, aguenta tudo, continua sempre. O que eles ensinaram foi algo mais sutil, mais difícil e, para muitas pessoas, muito mais libertador. Ensinaram que a sabedoria começa onde a ilusão de controle termina. Existe uma palavra grega que os estoicos usavam muito: pronesis. Não tem uma tradução perfeita para o português, mas a que mais se aproxima é esta: sabedoria prática. Não é sabedoria dos livros, não é a sabedoria de quem sabe muita teoria. É a sabedoria de quem sabe ler a realidade como ela é e agir de acordo com ela, mesmo quando isso dói, mesmo quando isso significa parar. Os estoicos não chamavam isso de fraqueza, chamavam de virtude. E é exatamente isso que esse vídeo vai explorar: a virtude do fim. Durante séculos, fomos ensinados a celebrar a persistência acima de tudo. A narrativa que atravessa culturas, gerações, religiões é sempre a mesma. Quem não desiste, vence. Quem continua, chega lá. Quem luta até o fim, merece o que conquistou. E essa narrativa tem verdade, mas tem também uma sombra, porque ela não distingue entre a persistência que constrói e a insistência que destrói. Entre continuar porque faz sentido e continuar porque parar dói demais. Entre lutar por algo que ainda pode ser salvo e se agarrar a algo que já morreu com medo de admitir a perda. Essa distinção, pequena na teoria, é enorme na vida real. É a diferença entre alguém que está cultivando uma relação com esforço genuíno e alguém que está, silenciosamente, se apagando para manter uma ilusão de que tudo ainda pode voltar a ser o que foi um dia. Os estoicos faziam uma pergunta muito simples diante de qualquer situação difícil: isso está dentro ou fora do meu controle? Não como resignação, não como desculpa para não agir,
mas como bússola, como forma de distinguir onde a energia deve ir e onde ela está sendo desperdiçada. Quando você tenta mudar o que não está no seu controle, a vontade de outra pessoa, os sentimentos de outra pessoa, as escolhas de outra pessoa, você não está sendo forte, você está sendo consumido. Esse vídeo não vai te dizer para ficar, não vai te dizer para ir. Essas decisões são suas, sempre foram. Mas o que vai acontecer aqui, nos próximos minutos, é que você vai ter acesso a algo que talvez esteja faltando. Uma clareza. Não a clareza de quem nunca duvidou, mas a clareza de quem olhou para a dúvida de frente e decidiu parar de fugir dela. Os estoicos não eram pessoas sem sentimentos, eram pessoas que aprenderam a não se perder dentro deles. E é nesse caminho que vamos juntos agora. Começando com a pergunta mais honesta que você pode fazer a si mesmo nesse momento. Você ainda está lutando pelo amor? Ou está lutando contra o medo de admitir que ele mudou? Respire. Não precisa responder agora. O vídeo vai te ajudar a chegar lá. Capítulo 1. Tudo que existe tem um fim. E isso não é uma falha. Existe uma lei que os estoicos não inventaram. Eles apenas a observaram. Com cuidado, com honestidade, com a coragem de quem olha para a realidade sem precisar que ela seja diferente do que é. A lei é esta: tudo que começa, termina. Não como castigo, não como falha, não como sinal de que algo deu errado, mas como estrutura, como a própria arquitetura do que existe. Os estoicos chamavam essa força de logos. A razão que organiza o universo, o princípio que move as estações, os ciclos, as marés, as vidas. O logos não julga o que termina. Ele simplesmente reconhece que o fim faz parte da forma como as coisas existem. O inverno não é uma punição ao outono. A noite não é uma falha do dia. O silêncio depois de uma música não significa que a música foi ruim. Significa que ela foi completa. Marco Aurélio, que perdeu filhos, amigos, batalhas, ilusões e ainda assim acordava todos os dias e continuava, escreveu algo que muitos leram, mas poucos deixaram entrar de verdade. Ele escreveu que todas as coisas são passageiras, que aquele que se apega ao que está destinado a mudar sofre duas vezes, uma quando perde e outra por todo o tempo em que lutou contra o inevitável. Não era pessimismo. Era a forma mais honesta de amar o que existe enquanto ainda existe. Quando uma relação começa a morrer, raramente há um momento exato. Não é uma data, não é uma discussão específica, não é uma traição, nem uma palavra dura, nem uma noite de silêncio. É um acúmulo, é a soma de pequenas mortes que vão acontecendo, quase sem aviso, quase sem barulho, enquanto você ainda está tentando. E tem algo de muito cruel nisso, porque você pode estar num relacionamento que já terminou sem que ninguém tenha dito que terminou. Você continua dividindo espaço, rotina, talvez até a cama, mas algo que estava vivo já não está mais. E a pergunta que ninguém quer fazer é essa: desde quando? Epicteto ensinava seus alunos a fazerem um exercício simples, mas devastador na sua honestidade. Ele dizia: olhe para o que você está segurando. Agora pergunte: isso ainda existe da forma que eu acredito que existe? Não da forma que existia antes. Não da forma que você quer que exista. Não da forma que você prometeu que seria. Da forma que é agora, hoje. Esse exercício não era crueldade, era clareza, porque Epicteto sabia que a maior parte do sofrimento humano não vem da perda em si. Vem da resistência à perda. Vem de continuar investindo energia, tempo, esperança e dignidade em algo que já mudou de forma irreversível, como se a intensidade do esforço pudesse reverter o que a realidade já decidiu. Ele conhecia esse padrão
porque ele mesmo viveu dentro de uma condição que não escolheu. Era escravo. Não tinha controle sobre quase nada ao redor. E foi exatamente nessa limitação extrema que ele descobriu algo que a maioria das pessoas livres nunca aprende. Que a liberdade não está em mudar o que não pode ser mudado. Está em escolher como você se relaciona com isso. E às vezes, a escolha mais livre que existe é reconhecer que um ciclo chegou ao fim. Não com amargura, não com derrota, mas com a dignidade de quem olhou para a verdade e não desviou o olhar. Você provavelmente já sentiu isso. Aquele momento em que alguma coisa dentro de você sabia. Antes de sua mente aceitar, antes de você conseguir colocar em palavras, antes de ter coragem de admitir para si mesmo, aquele momento em que o corpo para, o barulho diminui por um segundo e você sente o peso do que está carregando com uma clareza que dói. Não é fraqueza sentir isso, é honestidade. E honestidade para os estoicos era o começo de tudo. Sêneca escreveu em uma de suas cartas que os homens perdem muito tempo esperando que a vida comece de verdade, esperando que as condições melhorem, esperando que o outro mude, esperando que o amor volte a ser o que era. E enquanto esperam, a vida passa, não com drama, sem aviso, em silêncio. Ele não dizia isso para provocar desespero, dizia para provocar consciência, porque Sêneca acreditava que o tempo era o bem mais precioso que um ser humano possui. Mais precioso do que dinheiro, do que status, do que qualquer conquista externa. E desperdiçar tempo tentando controlar o que não está mais no seu controle não é devoção. É uma forma de não viver. Existe algo que os estoicos chamavam de amor fati, o amor pelo destino. Não no sentido de resignação passiva, de cruzar os braços e aceitar tudo como inevitável, mas no sentido de olhar para o que aconteceu, para o que está acontecendo, para o que chegou ao fim, e encontrar nessa realidade não um inimigo a combater, mas uma verdade a ser honrada. Honrar um fim não é apagar o que veio antes, é reconhecer que o que veio antes foi real, foi verdadeiro, teve valor, e que exatamente por ter tido valor, merece ser encerrado com dignidade, não arrastado indefinidamente, desgastado, diminuído, até que sobre apenas ressentimento, onde antes havia afeto. Terminar não apaga o que foi. Isso precisa ser dito com clareza, porque muitas pessoas não conseguem encerrar um ciclo porque sentem que ao fazer isso, estão dizendo que tudo aquilo não valeu nada, que os anos não contam, que o amor não foi real, que foi tudo um erro. Não é isso. Encerrar é o oposto disso. Encerrar é dizer, isso existiu, isso importou, isso me formou, e porque importou de verdade, eu não vou deixar que o seu fim destrua o que ele foi. Os estoicos sabiam que algumas coisas mais bonitas da vida são exatamente as que terminam. Não apesar disso, por causa disso. Há uma diferença entre uma relação que está em crise e uma relação que chegou ao fim. A primeira pede esforço, pede presença, pede a disposição de olhar para o que está difícil e decidir trabalhar junto. Isso é persistência virtuosa. Isso é real. Isso tem lugar. A segunda pede algo muito mais difícil. Pede honestidade. Pede que você olhe para além da esperança, para além do hábito, para além do medo de ficar sozinho ou de decepcionar alguém, e reconheça o que já é verdadeiro. Que o ciclo chegou onde chegou, que não é falha sua, não é falha do outro necessariamente. É que algumas histórias têm um arco natural, e quando esse arco se completa, insistir em continuá-lo não é amor, é resistência ao logos, é lutar contra a estrutura da realidade com as mãos nuas, e você já sabe como isso termina. Com as mesmas mãos mais machucadas, e a realidade exatamente igual. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo ainda mais específico, sobre como distinguir dentro de você mesmo
se o que te faz continuar é virtude ou se é prisão. Porque às vezes o que parece força é apenas medo com outro nome. E saber a diferença muda tudo. Capítulo 2. A diferença entre persistência e prisão. Existe uma pergunta que os estoicos fariam antes de qualquer outra. Não vale a pena continuar? Não. O que os outros vão pensar? Não. Quanto já investi nisso? A pergunta é mais simples e mais difícil. Por que você ainda está aqui? Não no sentido de acusação, no sentido de investigação honesta, no sentido de alguém que senta consigo mesmo em silêncio, sem desculpas, sem narrativas prontas e realmente quer saber a resposta. Porque essa resposta vai separar duas coisas que por fora parecem idênticas: a persistência e a prisão. As duas fazem você ficar. As duas fazem você tentar. As duas fazem você acordar de manhã e continuar. Mas por dentro são opostas. A persistência vem de uma escolha consciente. Vem de alguém que olhou para a situação com clareza, reconheceu o que é difícil, reconheceu o que ainda é possível e decidiu que o esforço faz sentido, que há algo real para cultivar, que a luta tem uma direção. A prisão vem do medo, do hábito, da incapacidade de imaginar o que existe do outro lado. Vem de alguém que não escolheu ficar, mas que também não consegue partir, que está paralisado entre o desconforto de continuar e o terror do que significa parar. E a diferença entre as duas, para quem está no meio, pode ser quase impossível de enxergar. Pense no último mês. Não no mês que você gostaria que tivesse sido, o mês que foi. Nas noites em que você dormiu com o peso de uma conversa que não aconteceu. Nas manhãs em que você acordou e o primeiro pensamento já era sobre o que tinha dado errado. Nos momentos em que você estava num lugar, com pessoas ao redor e se sentiu completamente sozinho. Agora pergunte, nesses momentos, o que te fez continuar? Foi a certeza de que havia algo ainda vivo para preservar? Ou foi o medo de admitir que talvez não haja mais? Não precisa responder em voz alta, mas precisa responder. Marco Aurélio escreveu algo nos seus diários que não foi escrito para ser publicado. Foi escrito para ele mesmo. Numa madrugada, depois de um dia pesado, ele registrou o seguinte pensamento: que a mente que age por medo não é uma mente livre, e que uma mente não livre não pode agir com virtude, porque virtude exige escolha, e escolha exige liberdade. Ele não estava falando de política, estava falando de algo muito mais íntimo. Estava falando de como o medo se disfarça de dever, de compromisso, de amor, porque o medo é muito inteligente nesse sentido. Ele não aparece dizendo estou com medo. Ele aparece dizendo eu me preocupo, dizendo eu não quero magoar ninguém, dizendo eu ainda acredito que pode melhorar, dizendo quem sou eu para desistir. Todas essas frases podem ser verdadeiras, mas podem também ser o medo vestido com as roupas da virtude, e distinguir um do outro é exatamente o que a phronesis, a sabedoria prática, existe para fazer. Os estoicos tinham uma forma de testar isso. Não era complicada, era desconfortável. Eles perguntavam, se você soubesse que o resultado não vai mudar, você ainda estaria aqui da mesma forma? Se a resposta for sim, você está agindo com virtude, porque você está presente pelo que a presença em si significa, não pelo que ela vai produzir. Se a resposta for não, você não está lutando pelo amor. Você está lutando pelo resultado, pela promessa, pela versão dessa relação que existiu um dia e que você ainda espera, em silêncio, que volte. E isso é compreensível, completamente humano, mas não é o mesmo que amar o que está diante de você agora. Sêneca falava sobre um erro muito específico que os seres humanos cometem quando se trata de tempo e esforço. Ele chamava de a falácia do investimento acumulado.
não nesses termos. Mas a ideia era essa. É quando continuamos numa situação não porque ela faz sentido agora, mas porque já investimos muito nela. Porque parar significaria admitir que todo aquele tempo, toda aquela energia, toda aquela esperança não levou a lugar nenhum. E esse pensamento é insuportável. Então continuamos. Não pelo que ainda pode ser, pelo que já foi. Pela conta que não queremos fechar no negativo. Pelo medo de olhar para trás e ver desperdício onde havia amor. Mas Sêneca era direto nesse ponto, com a frieza amorosa que só os estoicos conseguem ter. O tempo que já passou não volta. Continuar numa situação que te diminui não ressuscita o tempo perdido. Apenas adiciona mais tempo perdido à conta. O passado não pode ser recuperado através do presente. Mas o presente, esse sim, ainda pode ser vivido com dignidade. E às vezes dignidade significa parar. Há uma imagem que me acompanha quando penso nisso. A de alguém segurando um copo com um furo no fundo. Você coloca água, a água escoa. Você coloca mais, a água escoa de novo. E a pergunta que ninguém faz é: por que continuar colocando água? Não porque a água não tenha valor, não porque o ato de oferecer não seja bonito, mas porque o problema não está na quantidade de água, está no copo. E nenhuma quantidade de esforço, de dedicação, de amor vai mudar o que o copo é. Persistência virtuosa é quando você e o outro trabalham juntos para consertar o copo. Prisão é quando só você está colocando água e o outro nem percebe que ela escoa. Existe ainda um terceiro elemento que os estoicos observavam com muita atenção: a direção do esforço. Porque não é só sobre quanto você está se dedicando, é sobre para onde essa dedicação aponta. Epicteto ensinava que existem duas categorias fundamentais de coisas no mundo: o que está no seu controle e o que não está. E que toda a sabedoria humana começa no momento em que você para de confundir uma com a outra. Seus pensamentos estão no seu controle, suas escolhas estão no seu controle, sua forma de agir está no seu controle. Os pensamentos do outro não estão. As escolhas do outro não estão. Os sentimentos do outro não estão. Quando o esforço que você coloca numa relação está direcionado para o que está no seu controle, ele tem chance de produzir algo. Você pode crescer, pode comunicar melhor, pode oferecer mais presença, mais escuta, mais honestidade. Mas quando o esforço está inteiramente direcionado para mudar o que está fora do seu controle, para fazer o outro sentir o que não está sentindo, para reviver o que ele não quer mais reviver, para salvar algo que o outro já encerrou por dentro, mesmo sem ter dito em voz alta, esse esforço não é persistência, é exaustão com um nome bonito. Você não é fraco por estar cansado, você é humano. E ser humano significa que às vezes a gente confunde as coisas, confunde medo com amor, confunde hábito com escolha, confunde insistência com fidelidade. Não é vergonha perceber isso. A vergonha seria perceber e não fazer nada com o que percebeu. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que está no centro de tudo, sobre o papel que o ego tem quando você insiste em salvar uma relação que talvez não precise mais ser salva. Porque às vezes o que você está protegendo não é o amor, é a imagem de si mesmo com alguém que não desiste. Capítulo 3. Quando você não está lutando pelo amor, está lutando pelo ego. Essa é a parte mais difícil, não porque seja complicada, porque é honesta. Os estoicos acreditavam que o autoconhecimento era o fundamento de qualquer virtude. Sem ele, a pessoa age no escuro. Acredita que está fazendo uma coisa enquanto, na verdade, está fazendo outra. Com as melhores intenções, com o coração aberto, mas no escuro. E um dos lugares onde esse escuro é mais profundo é exatamente aqui.
quando o ego assume o controle de uma história de amor e ninguém percebe. Porque o ego não chega anunciado. Ele não diz, agora sou eu quem está no comando. Ele assume a voz do amor, a voz do compromisso, a voz de quem não desiste, e faz tudo parecer nobre. Mas há sinais. Você já se pegou pensando assim? Eu posso desistir agora, depois de tudo o que passei. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu sempre fui a pessoa que luta, não sou o tipo que abandona. Se eu sair, significa que eu falhei. Se alguma dessas frases soou familiar, preste atenção, porque nenhuma delas fala sobre o outro, nenhuma delas fala sobre a relação. Todas elas falam sobre você, sobre como você precisa se ver, sobre como você precisa ser visto. Isso não é amor lutando, é ego defendendo sua narrativa. Marco Aurélio escreveu que o maior obstáculo ao julgamento claro não é a ignorância, é a opinião que já formamos sobre nós mesmos. Quando construímos uma identidade em torno de ser alguém que persiste, que suporta, que não abandona, essa identidade passa a precisar de provas, e a relação se torna o palco onde essas provas são encenadas. Você não está mais presente por amor ao outro, está presente por fidelidade a uma versão de si mesmo, e isso é sutil demais para ser percebido de dentro. Epicteto chamava a atenção para algo parecido quando falava sobre a diferença entre agir segundo a razão e agir segundo a imagem. A imagem é o que queremos que os outros vejam. A razão é o que a situação realmente pede. Quando os dois entram em conflito, a pessoa sábia escolhe a razão. A pessoa comum, sem perceber, escolhe a imagem. Existe uma pergunta que separa as duas coisas com uma precisão cirúrgica. Pergunte a si mesmo: se ninguém soubesse que eu saí, se ninguém me julgasse, se não houvesse história para contar depois, eu ainda ficaria? Responda devagar, porque se a resposta mudar dependendo de quem está olhando, o que te faz ficar não é amor. É o medo do julgamento, é a necessidade de ser visto de uma certa forma, é o ego. E o ego é um guardião muito cruel. Ele te mantém preso em nome de sua própria proteção. Sêneca escreveu que o homem que vive para a opinião alheia não vive para si mesmo. E que aquele que não vive para si mesmo não tem nada verdadeiro a oferecer ao outro. Isso tem um peso enorme quando aplicado a uma relação. Porque quando você fica por ego, por imagem, por narrativa, você não está oferecendo presença real. Está oferecendo uma performance. E o outro sente isso, mesmo sem ter palavras para nomear, mesmo sem entender de onde vem o desconforto. Sente que há algo encenado onde deveria haver algo verdadeiro. E, paradoxalmente, é exatamente essa performance que impede qualquer chance real de reconexão. Porque conexão exige verdade. E a verdade, nesse momento, pode ser que você está ficando por razões que não têm nada a ver com o outro. Reconhecer isso não é derrota. É o primeiro movimento em direção a algo genuíno. Seja ficar de verdade. Seja ir com integridade. O estoicismo não pede que você seja perfeito. Pede que você seja honesto. Com você mesmo primeiro, antes de qualquer outra coisa. E se ao longo desse capítulo você reconhecer o ego operando dentro de você, não se puna por isso. Todos nós temos um. Todos nós já lutamos por uma imagem enquanto acreditávamos que lutávamos por amor. O que muda agora é que você sabe. E saber é o que torna a próxima escolha diferente de todas as anteriores. Capítulo 4. Froneses. A sabedoria que sabe a hora de parar. Até aqui, conversamos sobre o peso de carregar o que já acabou, sobre a diferença entre persistência e prisão, sobre o ego
que se esconde atrás do amor. Tudo isso é real, tudo isso importa. Mas chega um momento em que a reflexão precisa virar clareza, e a clareza precisa virar direção. Os estoicos tinham uma palavra para esse movimento: pronesis, sabedoria prática. Não a sabedoria de quem leu muito, a sabedoria de quem sabe o que fazer com o que está vivendo agora. Fronesis era, para Aristóteles e depois para os estoicos, a mais importante das virtudes intelectuais. Não porque fosse a mais brilhante, mas porque era a mais necessária. Era a capacidade de ler uma situação real, com todas as suas contradições e emoções e complexidades, e encontrar dentro dela o caminho correto. Não o caminho perfeito. Não o caminho sem dor. O caminho que preserva a integridade de quem o percorre. E é exatamente isso que está em jogo quando falamos sobre a hora de parar. Não se trata de desistir facilmente. Não se trata de fugir da dificuldade ao primeiro sinal de crise. Fronesis não é impaciência disfarçada de sabedoria. É outra coisa. É a capacidade de distinguir entre uma relação que está atravessando uma tempestade e uma relação que já naufragou. Entre dois que estão lutando juntos por algo e um que está lutando sozinho contra o outro. Entre um ciclo difícil que ainda tem vida e um ciclo que chegou ao seu fim natural. Essa distinção não é simples, mas existem perguntas que ajudam a chegar lá. A primeira pergunta é esta: vocês dois estão lutando pelo mesmo objetivo? Ou você está lutando contra a resistência do outro? Porque existe uma diferença enorme entre dois que enfrentam juntos o que está difícil e um que tenta sozinho salvar o que o outro já não quer mais salvar. A persistência virtuosa tem dois lados. Quando só um está presente, ela deixa de existir. Sêneca escrevia com frequência sobre o conceito de reciprocidade nas relações. Não no sentido de contabilidade de quem deu mais ou menos, mas no sentido de direção compartilhada. Ele acreditava que uma relação só pode crescer quando ambos estão voltados para o mesmo horizonte. Quando um está avançando e o outro recuando, o esforço de um não constrói nada, apenas desacelera a separação inevitável. E prolongar essa separação não é lealdade. É, nas palavras que Sêneca usaria, uma forma de desonrar o tempo, que é o bem mais precioso que temos. A segunda pergunta é mais íntima. Essa relação, do jeito que ela é hoje, não como foi, não como poderia ser, do jeito que ela é agora, se torna uma pessoa melhor ou te diminui? Os estoicos acreditavam que toda relação verdadeira deve elevar quem nela está. Não no sentido de que deve ser fácil, mas no sentido de que deve trazer à tona o que há de melhor em você. Se o que essa relação traz à tona consistentemente é ansiedade, diminuição, insegurança e um cansaço que não passa, isso não é prova de que você precisa lutar mais. Pode ser exatamente o oposto. Epicteto ensinava que o ser humano sábio avalia suas relações não pela intensidade do que sente, mas pela qualidade do que se torna através delas. Porque sentimentos intensos não são prova de que algo é bom. Às vezes, as situações que mais nos consomem são exatamente as que mais nos afastam de quem somos. A terceira pergunta que a Fronesis faz é esta: você ainda consegue enxergar a si mesmo dentro dessa relação? Não a versão que o outro quer que você seja. Não a versão que surgiu para sobreviver ao conflito, mas você, seus valores, sua forma de estar no mundo. Aquilo que, quando você está sozinho em silêncio, reconhece como essencialmente seu. Se a resposta for não, se você olha para dentro e encontra alguém que foi se apagando aos poucos, alguém que foi cedendo em camadas, alguém que perdeu o fio de volta para si mesmo,
Isso é um dado importante. Não é julgamento, é informação. E a sabedoria prática existe exatamente para transformar informação em ação coerente. A quarta pergunta é a que mais assusta. Se nada mudar daqui a 1 ano, você ainda vai estar bem? Não feliz? Não realizado? Bem? Com sua dignidade intacta? Com sua saúde preservada? Com algo de você ainda de pé? Se a resposta for não, o estoicismo tem algo claro a dizer: que continuar não é virtude quando o custo é você mesmo. Sêneca dizia que não há sabedoria em se destruir por uma causa que já não pode ser salva, e que o homem que se apaga inteiramente a serviço do outro não honra ninguém, nem a si mesmo, nem ao outro. A Afronesis não entrega respostas prontas. Ela entrega perguntas que iluminam. E quando você se senta com essas 4 perguntas de verdade, sem pressa, sem a necessidade de que a resposta seja uma específica, algo começa a se organizar dentro de você. Não como revelação dramática, como um assentar silencioso, como quando a névoa começa a se desfazer e você percebe que o caminho já estava lá. Você só não conseguia vê-lo antes porque havia dor demais no caminho e dor demais nos olhos. Essa é a função da sabedoria prática. Não eliminar a dor. Dar clareza suficiente para que você possa agir através dela, com integridade, com consciência, com a dignidade que sempre foi sua. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que talvez você não espere encontrar num vídeo como esse. Sobre coragem. Não a coragem de continuar, a coragem de parar. E por que os estoicos consideravam essa uma das formas mais silenciosas e verdadeiras de força humana? Capítulo 5. O que os estoicos chamavam de coragem silenciosa. Quando pensamos em coragem, pensamos em barulho, em alguém que avança quando todos recuam, em alguém que fala quando o silêncio seria mais fácil, em alguém que permanece quando tudo ao redor está desmoronando. Essa é a coragem que aparece nos filmes, nos discursos, nas histórias que contamos uns aos outros sobre superação. Mas os estoicos conheciam outro tipo de coragem, menos visível, menos celebrada, mais rara. A coragem de encerrar, de olhar para algo que você amou com tudo que tinha e dizer em silêncio, sem plateia, sem validação, sem ninguém para testemunhar: isso chegou onde chegou, e eu escolho não me destruir além disso. Essa coragem não tem aplausos, tem apenas o peso tranquilo de quem tomou uma decisão verdadeira. Existe uma razão pelo qual encerrar é tão difícil. Não é só a dor da perda, não é só o medo do desconhecido. É que encerrar precisa ser feito sozinho. Quando você persiste, o mundo entende. O mundo aplaude. Que força, que dedicação, que amor. Quando você para, o mundo nem sempre entende. E você precisa agir mesmo assim. Sem o aplauso, sem a validação externa, com apenas a sua própria consciência como testemunha. Os estoicos chamavam isso de agir segundo a razão, não segundo a opinião. E sabiam que era o ato mais solitário e mais livre que um ser humano pode realizar. Marco Aurélio escrevia com frequência sobre o que chamava de ação justa sem testemunha. A ideia era simples e exigente ao mesmo tempo. O valor de uma ação não está em ser vista. Está em estar alinhada com o que é verdadeiro, com o que é correto, com o que preserva a integridade de quem age. Ele aplicava isso à guerra, à política, às decisões de governo. Mas se aplicava, com ainda mais força, às decisões íntimas, aquelas que ninguém vê sendo tomadas, que acontecem num quarto silencioso, numa madrugada, quando finalmente algo dentro de você para de lutar contra o que já é verdadeiro. Encerrar uma relação que chegou ao fim não é a ação mais fácil. É muitas vezes a mais justa.
justa com o outro, que merece alguém que esteja presente de verdade, não por medo ou culpa, justa com o que houve entre vocês, que merece ser encerrado com dignidade em vez de arrastado até virar ressentimento, e justa com você, que tem o direito de voltar a ser inteiro. Há uma confusão muito comum que precisa ser desfeita. Coragem de encerrar não é a ausência de dor. Você vai sentir, você vai ter dúvida, você vai, em alguns momentos, se perguntar se fez certo. Isso não significa que errou, significa que amou de verdade. A dor depois de encerrar algo real não é prova de que deveria ter continuado. É a prova de que aquilo importou. E essa dor, por mais pesada que seja, é diferente do cansaço de continuar numa relação que já não tem mais para onde ir. Porque essa dor tem um horizonte. Ela pertence ao luto. E o luto, quando atravessado com honestidade, tem fim. O cansaço de insistir no que já acabou não tem horizonte. Só tem mais do mesmo. Epicteto dizia que o sábio não evita a dor. Aprende a distinguir a dor que constrói da dor que apenas consome. A dor do luto constrói. Ela reorganiza. Ela ensina. Ela revela coisas sobre você que a segurança de uma relação muitas vezes esconde. Ela te coloca de volta em contato com quem você é quando não está tentando ser o que o outro precisa que você seja. Ela é um caminho. A dor de permanecer onde você não deveria mais estar consome. Ela não ensina porque não há movimento dentro dela. É estática, circular. Você sofre hoje o que sofreu ontem e vai sofrer amanhã o mesmo, porque a fonte do sofrimento não mudou. Você ainda está tentando controlar o que não está no seu controle. Ainda está investindo em algo que já esgotou sua capacidade de retornar. Saber qual das duas você está vivendo não é simples, mas é a pergunta mais honesta que a Afroneses te pede que faças. Os estoicos admiravam uma qualidade acima de muitas outras. Chamavam de Andreia, coragem. Não a coragem do guerreiro que avança no campo de batalha. A coragem do ser humano que enfrenta a verdade de frente, que não desvia, que não inventa uma história mais confortável, que não fica esperando que a realidade mude para evitar ter que mudar algo em si mesmo. Essa coragem não grita, ela faz silêncio, respira fundo e age. Há algo que os estoicos entendiam sobre a natureza da força que muitos ainda confundem. Força não é a capacidade de suportar qualquer coisa indefinidamente. Força é a capacidade de agir com integridade, mesmo quando isso custa algo. E às vezes o que custa mais não é ficar, é ter a honestidade de ir, de admitir, sem drama, sem acusações, sem a necessidade de que o outro seja o vilão da história, que esse ciclo chegou ao fim, que você deu o que tinha, que recebeu o que era possível, e que continuar seria trair não só a si mesmo, mas também a memória do que houve de verdadeiro entre vocês. Essa é a coragem silenciosa que os estoicos conheciam e que o mundo raramente celebra, mas que, quem já a exerceu, sabe o que ela pesa e o que ela liberta. No último capítulo, antes do encerramento, vamos falar sobre o que significa de verdade encerrar um ciclo com dignidade. Não como fuga, não como derrota, como um ato de respeito, por tudo que foi, por tudo que você ainda pode ser. Capítulo 6. Encerrar um ciclo. Não é desistir, é respeitar o que foi. Existe uma palavra que assombra quem considera encerrar: desistir. Ela carrega um peso moral enorme, como se parar fosse sempre uma falha de caráter, como se quem vai embora fosse sempre o que amou menos, como se o amor verdadeiro nunca tivesse fim. Mas pense nisso por um momento. Você não chama de desistência quando encerra uma amizade que só te drena. Não chama de desistência quando sai de um lugar que não te pertence mais. Não chama de desistência
quando fecha um livro que não tem mais nada a te dizer. Chama de discernimento, chama de respeito pelo seu tempo, chama de maturidade. Por que com o amor seria diferente? Os estoicos faziam uma distinção importante entre dois tipos de encerramento. O primeiro é a fuga. É quando alguém sai de uma situação porque não suporta o desconforto, porque não quer enfrentar o que é difícil, porque a dificuldade em si já é motivo suficiente para partir. Isso não é sabedoria, é evitação. O segundo é o que poderíamos chamar de encerramento consciente. É quando alguém, depois de ter estado presente, de ter tentado com honestidade, de ter olhado para a situação com clareza, reconhece que o ciclo se completou e escolhe honrá-lo encerrando-o com dignidade. Esse segundo tipo não é desistência, é um dos atos mais maduros que um ser humano pode realizar. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de completar as coisas. Não no sentido de forçar um desfecho, mas no sentido de reconhecer quando algo chegou naturalmente ao seu ponto de conclusão e ter a presença de espírito para aceitar isso, em vez de resistir ao que já é. Encerrar conscientemente é completar. Arrastar indefinidamente é negar o que já está completo. Pense no que aquela relação te deu, não no que deu errado, no que foi real. As conversas que só existiram entre vocês, as versões de você que emergiram por causa desse encontro, as coisas que você aprendeu sobre si mesmo e sobre o outro, que não aprenderia de nenhuma outra forma. Tudo isso é real, tudo isso continua sendo real, independente do que vem depois. Encerrar não apaga nada disso. Encerrar é, na verdade, a única forma de preservar o que foi verdadeiro. Porque quando você arrasta uma relação além do seu tempo, o que acontece não é que o amor sobrevive, é que ele vai sendo substituído aos poucos por ressentimento, por distância, por cansaço, até que sobra, não tem mais nada de beleza do que foi. Encerrar no momento certo é proteger a memória do amor. Sêneca escreveu que nada que foi genuíno se perde completamente, que o bem que uma relação produziu permanece em quem foi transformado por ela. Que as marcas que o amor verdadeiro deixa não desaparecem quando o amor muda de forma. Essa ideia tem uma implicação poderosa. Se o que foi real permanece em você, então encerrar não é destruir. É reconhecer que aquela forma específica de encontro chegou onde chegou e que o que ela produziu em você continua vivo, continua te formando, continua sendo parte de quem você é. A relação pode terminar. A transformação que ela provocou, não. E quando você entende isso, encerrar deixa de ser uma perda absoluta. Passa a ser uma transição. Da forma que aquilo tinha para a forma que aquilo passa a ter dentro de você. Não como presença ativa na sua vida, como parte da sua história, como um capítulo que, por ter sido vivido com intensidade e honestidade, merece ser fechado com o mesmo cuidado. Há algo que os estoicos sabiam e que levamos muito tempo para aprender: que honrar algo não significa mantê-lo sempre. Às vezes, a forma mais profunda de honrar é saber quando dizer que foi suficiente, que foi bom, que foi real, que importou, e que agora, com toda essa verdade intacta, é hora de ir, não com raiva, não com a necessidade de que o outro entenda, não esperando que o mundo valide o que você está fazendo, com a quietude de quem agiu segundo a própria consciência, com a integridade de quem não ficou além do que era justo, para si mesmo e para o outro. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira começa quando você para de precisar, que as circunstâncias externas sejam diferentes para poder agir com integridade. Quando você encerra um ciclo conscientemente, sem esperar que o outro mude,
sem esperar o momento perfeito, sem esperar uma confirmação de que está fazendo certo, você está exercendo exatamente essa liberdade. Você está dizendo com ações mais do que com palavras: eu não preciso que isso seja diferente do que é para agir com dignidade. Eu posso honrar o que foi e, ao mesmo tempo, escolher o que vem depois. Esses dois movimentos não se contradizem. Isso é liberdade estoica. Não há ausência de dor, não há ausência de dúvida, não há certeza absoluta de que está certo. É a capacidade de agir com integridade, mesmo dentro da incerteza, mesmo dentro da dor, mesmo sem plateia. Você chegou até aqui e isso já diz algo sobre você. Diz que você está disposto a olhar para o que dói. Diz que você não está fugindo da verdade. Diz que mesmo cansado, ainda há algo em que você que quer agir com consciência. Isso não é pouca coisa. No estoicismo, esse é o começo de tudo. O encerramento que vem agora não é o fim do roteiro. É o início de uma conversa mais íntima entre você e você mesmo. A permissão que você estava esperando. Se você chegou até aqui, há uma chance grande de que esse vídeo não foi só um vídeo para você. Foi uma conversa que você precisava ter. Talvez com alguém, talvez consigo mesmo. E eu quero te dizer algo com cuidado. Esse vídeo não tem o poder de tomar uma decisão por você. Nenhum filósofo tem. Nenhuma filosofia tem. Mas talvez ele tenha feito algo mais importante. Talvez ele tenha nomeado o que você já sabia. Os estoicos não acreditavam em permissões externas. Acreditavam que cada ser humano carrega dentro de si a capacidade de discernir o que é correto, que essa capacidade pode ser obscurecida pelo medo, pelo hábito, pelo ego, pela opinião alheia, mas que ela nunca desaparece completamente. Ela espera. Espera pelo silêncio suficiente para ser ouvida. Espera pela honestidade necessária para ser reconhecida. Espera pelo momento em que você para de fugir do que já sabe. Se esse vídeo criou esse silêncio, mesmo que por alguns minutos, então ele cumpriu o que se propôs. Não a decisão por você. O espaço para que você possa decidir a partir do que é mais verdadeiro em você. Então aqui está o que os estoicos diriam a você agora. Não como ordem, como convite. Olhe para o que está carregando, com honestidade, sem pressa de encontrar a resposta certa. Apenas olhe. Pergunte se o que te faz ficar é o amor ou o medo. Pergunte se o que você chama de força não é, às vezes, prisão. Pergunte se encerrar com dignidade e cuidado não seria o ato mais corajoso que você poderia realizar agora. Você não precisa dar a resposta hoje, mas precisa da pergunta. Sêneca encerrava muitas de suas cartas com um pensamento simples, que o caminho para uma vida bem vivida não é encontrar as respostas certas, é aprender a fazer as perguntas certas e ter a coragem de sentar com elas sem precisar que desapareçam rapidamente. Você fez isso hoje. Sentou com perguntas difíceis. Não fugiu. Continuou. Isso já é um ato estoico, independente de qualquer decisão que venha depois. Antes de ir, uma última coisa. Se esse vídeo tocou em algo que você estava carregando sozinho, pense em alguém que também pode estar carregando o mesmo. Alguém que está insistindo além do que deveria. Alguém que confunde medo com amor. Alguém que está esperando uma palavra, um pensamento, uma ideia que organize o que está sentindo. Compartilhar esse vídeo com essa pessoa pode ser um gesto pequeno, com um peso muito maior do que parece. Se os tesouros estoicos têm sido esse espaço para você, o lugar onde a filosofia deixa de ser teoria e passa a ser algo que você sente de verdade, considere se inscrever no canal.
não para seguir mais um perfil, mas para continuar essa conversa. Novos vídeos chegam com a mesma intenção que esse: trazer o peso da filosofia estoica para o peso real da vida. E se esse vídeo valeu o seu tempo, se algo aqui ficou, um like é a forma mais simples de dizer isso, para que mais pessoas que precisem dessa conversa consigam encontrá-la. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter tido a coragem de ouvir o que era difícil de ouvir. Até o próximo. Não perguntes que as coisas aconteçam como queres, mas deseja que aconteçam como acontecem, e encontrarás tranquilidade. Epicteto.